Então, vamos começar a aula 5 do curso de Probabilidade 2. Eu queria primeiro recapitular um pouco o que a gente viu na aula 4, para a gente motivar e continuar falando do espaço de funções contínuas 0, 1. Então, na última aula, a gente reviu um pouco Prohorov e falou um pouco sobre o espaço C01. Em particular, a gente falou sobre os cilindros finito-dimensionais, que é essa família de conjuntos do C01. Então a gente pode escolher um N qualquer, a gente pode escolher um pontilhamento qualquer, e a gente pode escolher um A boreliano do Rn. Então esse conjunto fala que alguma coisa aconteceu nesses tempos. Então, A poderia ser um produto, um conjunto produto aqui nesse espaço, um retângulo. E aí, simplesmente, o que você estaria dizendo é que no tempo T0 você está aqui, no tempo T1 você está aqui, no tempo T2 você está aqui. Mas isso não é o caso em geral. Talvez A não seja um retângulo, seja uma bola, por exemplo. Então você está falando que no tempo T0, T1 até Tn, algo aconteceu que me fez ficar dentro do conjunto A. Mas o que importa dessa família é que essa família só olha para finitos tempos. Então é uma família de cilindros finito-dimensionais. E a gente viu que se P coincide com Q em A, então P é igual a Q, que é ótimo. Essa família de cilindros caracteriza probabilidades no espaço C01. Mas P de A convergir para Q de A, desculpa, Pn de A convergir para Q de A para todo A cilíndrico não implica convergência fraca. A gente viu isso com um contra-exemplo. Então, como o nosso interesse é mostrar a convergência fraca nesse espaço, a gente vai ter que usar uma ferramental melhor do que simplesmente olhar para conjuntos que a gente entende bem, que são esses cilindros. Então, para isso, a nossa estratégia vai ser parecida com o que a gente fez na aula passada para pontilhamentos convergindo para a medida de Lebesgue. A gente vai primeiro mostrar que a nossa família Pn é rígida. Então eu nem falei quem que é Pn ainda. Só estou falando quando a gente for mostrar a convergência de Pn para P. Nesse espaço, a gente vai seguir uma estratégia. Que é, primeiro a gente vai mostrar que é rígida. Depois a gente vai mostrar que para toda Pn existe Pnj convergindo fracamente a Q. Isso é consequência disso, mas que o Q é único. E aqui que vai entrar os cilindros. Os cilindros vão nos ajudar a provar a unicidade. E a gente sabe que essas duas coisas juntas mostram que Pn converge para Q. Então, a nossa estratégia sempre vai ser provar rigidez, provar a unicidade do limite. Como a gente já tem um bom ingrediente para provar a unicidade do limite, que são esses cilindros, a gente vai agora fazer um esforço para melhorar nosso conhecimento de rigidez. Prohorov já leva rigidez para convergência, para compacidade, pré-compacidade, mas para provar rigidez a gente ainda tem que falar de uma coisa meio chata, que é K contido em C01 compacto. Quem são esses compactos? Qual que é a cara deles? Então a gente vai fazer uma revisão de rigidez no caso específico do C01, que vai ajudar a gente a provar isso. Então a gente começa lembrando o teorema de Ascoli-Arzelà.
Então, esse teorema, ele caracteriza a compacidade no espaço C01. Então, D contido em 01, em C01, é compacto se e somente se primeira coisa, o conjunto de todos os x de 0, onde x pertence a D, é limitado. Então, quando a gente olha para essa família, isso é uma família, né, de funções. Então, essa função pode estar lá, essa função pode estar lá, essa função pode estar lá. Mas os pontos iniciais dela, de todos os elementos da família, formam um conjunto limitado. Tá? Outro jeito de dizer isso é: existe A tal que x0 é menor do que A para todo x pertence a D. É só um outro jeito de falar que aquele conjunto é limitado. É bem natural que isso seja necessário para a compacidade, porque, por exemplo, se a gente tiver uma família de funções cujo ponto inicial x0 tiver, por exemplo, indo para infinito, não vai ter uma subsequência convergente dessa família na norma do sup. Mas um outro requerimento para que essa família seja compacta, família D, é que D seja equicontínuo. O que é equicontínuo? No fundo, a gente está falando que todos os pontos de D, ou seja, todas as funções que estão em D, são contínuos com a mesma escolha de delta. Ou seja, para todo epsilon, existe delta tal que, para todo x em D, para todo t e s em 0,1, t menos s menor do que delta implica que xt menos xs menor do que epsilon. Então vocês veem que parece um pouco com a continuidade uniforme, porque o delta não depende do ponto t, mas não só é continuidade uniforme, que toda função contínua num compacto é contínua uniformemente, mas esse delta também não depende da função da família. Então é uma continuidade uniforme também nos pontos da família. Então esse é o teorema de Ascoli-Arzelà. Limitação no ponto inicial e equicontinuidade são equivalentes à compacidade no espaço C01. Por que esse teorema é importante agora? Porque a gente sabe que rigidez tem a ver com compactos do C01. Então a gente vai precisar desse teorema para transformar rigidez em coisas mais concretas. Tá? Apesar de que o teorema de Ascoli-Arzelà torna a compacidade no espaço C01 um pouco mais concreta, acho que as coisas ficam melhores ainda quando a gente introduz a definição no módulo de continuidade. Então, ômega x de delta é definido como o supremo de S e T em 0,1, onde S está a distância delta de T,
de xs menos xt em valor absoluto. Ômega x de delta é esse supremo. Então, qual que é a importância disso? Você vê que o ômega x de delta está bem parecido com o que aparece no teorema de Ascolier-Zeller. Em particular, equicontinuidade de D é equivalente ao fato de que o limite, quando o epsilon vai para zero, desculpa, quando o delta vai para zero, do supremo em x de ômega delta, ômega x de delta é igual a zero. Então, o módulo de continuidade vai para zero, tá? Então, sabemos que para todo x em C01, o módulo de continuidade de x vai para zero com delta, porque x, por ser uma função contínua no intervalo compacto, é uma função uniformemente contínua. Mas se esse limite for uniforme na família, a família é dita contínua. Isso é equivalente à continuidade de D. E qual que é a vantagem disso? Que a gente pode agora começar a falar de critérios para provar rigidez no espaço 0,1, usando esse módulo de continuidade. Então, a gente vai trazer, na verdade, uma sequência cada vez mais útil de critérios de rigidez no espaço C01, usando primeiramente o módulo de continuidade, depois uma versão ainda melhor do módulo de continuidade, até a gente chegar numa versão que realmente, essa é fácil, essa está muito parecida com o que a gente consegue provar, por exemplo, para o passeio aleatório. Então, esse é o objetivo. E cada vez obtendo critérios de compacidade no espaço C01 mais e mais próximos do que a gente consegue provar na prática. Então, primeiro teorema diz que uma família Pn é rígida se somente se Então, vocês veem que vão ser dois itens, 1 e 2, muito parecidos com os itens 1 e 2 de Ascolier-Zeller. Para todo eta maior do que zero, existe um A e um N0, tais que, para todo N maior ou igual a N0, a probabilidade N de que x0 seja maior do que A é menor do que eta. Então, lembra que o item 1 do Ascolier-Zeller dizia que os x0 eram todos menores do que A? Existia um A que todos os x0 eram menores do que A? A gente não pode esperar isso na hora de falar de rigidez. Vamos lembrar da reta. Um compacto é isso, mas uma família que converge para gaussiana, como por exemplo, no caso do teorema central do limite, ela nunca está num intervalo finito, sim, um intervalo limitado. Nunca tem suporte no intervalo limitado, mas o que sobra é sempre pequeno. A gente pode fazer o que sobra pequeno o suficiente, escolhendo um intervalo grande o suficiente. Então a gente não pode esperar que tenha a probabilidade zero que x seja maior do que A. Mas a gente pode dizer que se eta for pequeno, para qualquer eta, se A for grande o suficiente, a probabilidade de ficar fora de A no tempo zero é menor do que eta. E o segundo ponto, que tem similaridade com o módulo de continuidade, a gente vai escrever de duas formas diferentes. Então, o primeiro é, para todo eta e
e epsilon maiores do que zero. Existem delta maior do que zero e N0 tais que, para todo n maior ou igual a N0, a probabilidade N do módulo do supremo em X supremo não, desculpa, isso mesmo. Módulo de continuidade nesse elemento aleatório que a gente escolheu segundo Pn de delta ser maior do que epsilon é menor do que eta. Desculpa, o módulo de continuidade já contém o supremo em T e S. Estava escrevendo o supremo à toa. Então, a probabilidade, a gente sabe que o módulo de continuidade sempre vai para zero quando a gente está falando de um elemento só. Quando a gente está falando de uma família compacta D, o módulo de continuidade vai para zero uniformemente na família inteira. Quando a gente está falando de uma família rígida, a gente não pode esperar que vá para zero, mas a gente pode esperar que a probabilidade de ficar maior que epsilon seja muito pequena. E um outro jeito de escrever isso, que eu vou chamar de 2' é para todo epsilon e eta maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que para todo n maior ou igual a 1, então agora eu não quero mais esse n0 grande, Pn então, o teorema diz que 1 e 2 é equivalente à rigidez e 1 e 2' também é equivalente à rigidez. Então a gente pode escolher se a gente quer 2 ou 2'. É óbvio que a gente vai escolher 2 quando a gente quiser provar que uma coisa é rígida e escolher 2' quando a gente quiser usar, que a gente já sabe que uma probabilidade é rígida e quer usar, a gente vai conseguir isso para todo n. Então vamos ver como que a gente prova isso. Então, prova. Tá, primeiro a ida. Supõe que a rigidez, e vamos tentar mostrar 1, 2 e 2'. É óbvio que 2' é mais forte, então a gente vai provar só 1 e 2'. Tá. Se a família é rígida, então por Prohorov, existe um compacto não, desculpa, que Prohorov? Por definição. Escrito errado minhas notas. Por definição, existe um compacto tal que o ínfimo de n de Pn de K é maior ou igual a 1 menos eta. Por escolher azelar, implica que existe um A e um delta, tais que, primeiro, o conjunto K está contido em x0 menor do que A. Ou se vocês preferirem, ao invés de usar essa notação de colchete, para todo x em K, x0 é menor do que A. E além disso, para todo x em K, ômega x de delta é menor do que epsilon. Então a gente tem essas duas coisas do fato de que K é compacto, então as colheiras lá nos dá aqueles item 1 e 2.
como K tem probabilidade 1 menos eta, então a gente já consegue que a probabilidade de, por exemplo, x0 ser menor do que A, desculpa, ser maior do que A, é menor ou igual à probabilidade de x0, desculpa, de K complemento, que é menor ou igual a eta. E a mesma coisa para ômega x delta ser maior do que epsilon, ser menor ou igual à probabilidade do K complemento, que é menor do que eta. Então a ida está provada e vocês veem que a gente não usou o N. Então a gente, na verdade, provou que rigidez implica 1 e 2 linha, implica os mais fortes. Particular implica 2. Agora vamos ver que 1 e 2 implica rigidez. Que o mais fraco, né, que é o 2, implica rigidez. Então vou mostrar a volta. A volta é mostrar que 1 e 2, que é o mais fraco, implica rigidez. O primeiro passo que a gente vai fazer é mostrar que, na verdade, se a gente souber mostrar que 1 e 2 linha implica rigidez, 1 e 2 vai implicar rigidez também. Então, vamos ver que basta mostrar 1 e 2 linha implica rigidez. Depois a gente vai ver que de fato 1 e 2 linha implica rigidez, mas agora a gente vai ver que basta mostrar isso. Por que basta mostrar isso? Tá, primeiro, uma probabilidade qualquer, por exemplo, P0 na família, é rígida. Por quê? Porque se a gente pega, por exemplo, o teorema de Prohorov, essa família sozinha obviamente está no espaço polonês, C01 é um espaço polonês, e é sequencialmente pré-compacta. Pega uma sequência aqui e vê se ela não é pré-compacta. Sequência de uma família que só tem um elemento tem que ser esse elemento repetido várias vezes. Então, obviamente, tem uma subsequência convergente. Então, essa família é pré-compacta, então ela é rígida. Então, isso daqui é rígido. Quando a gente tem dois conjuntos rígidos, a união dos duas famílias rígidas, a união é rígida. Porque basta tomar a união dos compactos que a gente escolheu para cada uma das duas. Então, P0, P1 até Pn0 também é rígido. Para todo N0 fixo, isso daqui é rígido. É óbvio que não é verdade que sempre uma família infinita é rígida, mas sempre uma família finita é rígida. Outro jeito de ver que isso aqui é rígido é pegar uma sequência aqui e eu consigo te mostrar uma subsequência convergente. Agora, já que a gente tem uma família rígida, digamos que a gente já mostrou que 1 e 2 linha implica rigidez, mas que a gente não tem 2 linhas, a gente só tem 1 e 2. Então a gente tem a rigidez da família Pn para n maior ou igual a n0, porque a gente, se olhar só para essa família, a gente está em 2 linhas, a gente está começando do primeiro elemento. Se essa família é rígida e essa família é rígida, a união das duas é rígida. Então basta mostrar que 1 e 2 linha implica rigidez. A gente pode esquecer essa restrição de n maior ou igual a n0. Vai ser útil quando a gente quiser mostrar rigidez, esquecer alguns elementos finitos na família, mas
agora a gente pode só provar que 1 e 2' implica rigidez. É isso que a gente vai fazer. Então, por que 1 e 2' implica rigidez? Tá, dado eta, desculpa, escolhemos A tal que a probabilidade de B é maior ou igual a 1 menos eta sobre 2 com B igual a x0 maior do que A. Então, 1 nos permite fazer isso. 1 diz que a probabilidade desse conjunto aqui pode ficar tão próxima de 1 quanto a gente queira. Então, a gente vai fazer ficar maior do que 1 menos eta sobre 2. Além disso, a gente vai usar o 2, esse aqui, 2'. Para obter o quê? Para obter, para todo K, Bn vai ser definido como módulo de continuidade, BK. BK vai ser escolhido como módulo de continuidade delta K menor ou igual a 1 sobre K. Então, por 2, para todo K, existe um delta K. Então, K está fazendo o papel de epsilon aqui. O eta já está fixado. Para todo K, a gente escolhe epsilon igual a 1 sobre K. Então, vai existir um delta, que vou chamar de delta K, tal que a probabilidade daquele conjunto é maior do que 1 menos eta sobre 2a K mais 1. A gente quer somar tudo isso aí e ainda ficar pequeno. Então, a gente faz tudo decrescente em K. Então, isso é que a gente obtém por 2. E agora a gente fala que a probabilidade, que o nosso conjunto compacto, pré-compacto, né, vai ser o B, interseção com a interseção em K de BK. Como a gente quer um compacto, a gente fecha isso aqui. Então a gente tem um conjunto K que satisfaz as hipóteses do Ascolier-Zeller. Isso aqui vai dar o 1 do Ascolier-Zeller, isso aqui vai dar o 2 do Ascolier-Zeller. Então K é compacto e a probabilidade de K é igual a 1 menos a probabilidade de K complemento, que é menor ou igual a soma, probabilidade de B menos a soma da probabilidade de BK. Isso tudo aqui junto dá 1 menos eta. Então a gente conseguiu um K que é compacto, porque esses conjuntos nos dão 1 e 2 do Ascolier-Zeller, e a probabilidade desse compacto é maior que 1 menos eta. Então a gente mostrou rigidez. Então, na verdade, esse teorema é só ir e voltar no Ascolier-Zeller para traduzir aquele 1 e 2 determinísticos que falam de um compacto no C01 para 1 e 2 e 1 e 2', que são não determinísticos, mas são eventos de alta probabilidade. Não é que você tem que estar limitado, mas com alta probabilidade você está limitado. Não é que você tem que ser contínuo, mas com alta probabilidade o seu módulo de continuidade é pequeno. Qual que é o problema desse teorema? Então, esse teorema, a princípio, parece com o que a gente gostaria de usar na hora de provar a rigidez. A gente tem que provar que a probabilidade de x0 maior do que A é menor do que eta, a probabilidade
do módulo de continuidade delta ser maior do que epsilon é menor do que eta. Isso parece bastante bom. Parece que já está numa forma conveniente para usar na hora de provar rigidez. O problema é que aqui, olha, se a gente abrir o módulo de continuidade, a gente tem um supremo para S e T em 0,1, S menos T menor do que delta, de xs menos xt maior do que epsilon. Olha, xs e xt são coisas do tipo finito dimensionais. São projeções, a gente pode entender isso aqui bem. Então eu não tenho medo disso aqui. Eu tenho medo de um supremo não enumerável dentro de uma probabilidade, porque eu não posso usar a cota da união. Não posso escrever menor ou igual soma sobre todos S e T no intervalo 0,1. Então eu gostaria de trocar esse supremo não enumerável por uma coisa finita de preferência. E é isso que o próximo resultado ajuda. Se a gente tiver um pontilhamento com o mínimo de I entre 1 e N de TI menos TI menos 1 maior ou igual a delta, ou seja, um pontilhamento de pontos não muito próximos. Observe, isso é um pouco contraintuitivo, porque em análise na reta a gente pede o contrário. A gente pede que o pontilhamento seja fino o suficiente. E aqui a gente está pedindo uma coisa estranha, que é que o pontilhamento seja espaçado o suficiente. Então, o módulo de continuidade ele é cotado por 3 vezes o máximo. Olha, agora a gente já está falando não de um supremo, mas de um máximo finito. E agora sim tem um supremo meio chato, de T de S entre TI menos 1 e TI, de XS menos X TI menos 1. Então, pelo menos a gente fez duas coisas. A gente tirou o sup, que era em duas variáveis, para o máximo em uma variável e o sup na outra, e o sup na outra ficou num intervalo pequeno. Então, a gente ganhou duas coisas aqui. E B, que é uma consequência trivial de A, a probabilidade que a gente quer estimar de que o módulo de continuidade seja maior do que, digamos, 3 epsilon, fica menor ou igual a essa soma. Esse valor absoluto maior ou igual a epsilon. Então vocês veem que o B é simplesmente aplicar a cota da união no A. Se o módulo de continuidade é maior do que 3 epsilon, então quer dizer que esse máximo é maior do que epsilon. Se o máximo é maior do que epsilon, então existe um que é maior do que epsilon. Então, o B não tem que provar, o B é a consequência do A. O importante é a gente ver que a gente pode ir desse supremo duplo e global para um supremo simples, que só envolve uma variável e mais local. Como que a gente prova isso? Então, a prova, na verdade, é um desenho, é muito simples. A gente tem aqui um pontilhamento, certo? 0, aqui tem T0, talvez T0 não tenha sido igual. Aqui tem Tn menos 1. T0 não foi igual a 0 nesse caso. Mas
observa que todos esses pontos estão a distância maior ou igual a delta. Então, dados S e T, no intervalo 0, 1, com S menos T menor do que delta, que é o tipo de par que aparece no módulo de continuidade, a gente sabe que ou esse ST pertence ao mesmo intervalo, ou talvez eles pertençam a dois intervalos adjacentes. Mas eles não podem pertencer a intervalos saltados. Não pode estar o S aqui e o T aqui, porque essa distância é pelo menos delta, e eles estão a distância estritamente menor do que delta. Então a gente tem o caso vermelho e o caso verde para analisar. O caso vermelho onde eles estão os dois no mesmo intervalo, e o verde onde eles estão em intervalos adjacentes. Então no caso vermelho, então se S e T ambos pertencem a um intervalo do tipo TI menos 1 TI, então está acontecendo isso daqui. Então a gente tem que xs menos xt é menor ou igual a xs menos xti menos 1 mais xt menos xti menos 1. A gente, ao invés de comparar eles diretamente, a gente compara um com o ponto inicial do intervalo e o outro com o ponto inicial do intervalo, usa a desigualdade triangular. Isso daqui, cada um desses é menor do que o que eu vou escrever aqui, então a soma é menor do que 2 vezes isso, e isso sendo o supremo, o máximo, desculpa, de I igual a 1 até N, do supremo, TI menos 1 menor do que S menor ou igual a TI, de XS menos XTI menos 1. Então, esse caso a gente se livrou comparando os pontos não diretamente, mas via o ponto no início do intervalo. O outro caso, verde, a gente tem pontos em intervalos adjacentes e o que a gente vai fazer é comparar um ponto com o ponto à esquerda do intervalo em que ele pertence. Esse ponto a gente compara com esse também e esse a gente compara com esse. Então, vou até escrever aqui, mas não precisava. XS menos XT é menor ou igual a XS. Vamos supor sem perda de generalidade que S é menor do que T. XS menos XTI menos 1 mais XTI menos XTI menos 1 mais XT menos XTI. E isso é menor ou igual a 3 vezes isso, que é o que a gente está afirmando no enunciado do teorema. Então eu sei que está ficando técnico, mas eu gostaria de enfatizar que o que a gente está conseguindo fazer, no fundo, é pegar a definição de rigidez, que é o que Prohorov fala que é útil para a gente provar a convergência fraca, e trazendo ela cada vez para o mais concreto. Então a gente agora já tem que mostrar simplesmente que um máximo de supremos locais é pequeno, com alta probabilidade. E o próximo teorema, que a gente vai parar nele, é a última simplificação que a gente faz, na verdade é um corolário desse teorema, é muito simples, é simplesmente mostrar o que a gente consegue criar como critério de rigidez dado esse teorema. Um corolário do teorema abaixo, se para todo epsilon e todo eta maior do que zero existir um delta tal que
1 sobre delta, probabilidade do supremo de t menor ou igual a S menor do que t mais delta de xs menos xt maior do que epsilon for menor ou igual a eta, então vale a condição 2 para a rigidez. Então, o que é a condição 2 para a rigidez? É aquela que falava que a probabilidade de ômega delta ser maior do que epsilon e menor do que eta para todo n maior ou igual a n0. Então, existe um n0 e um delta, tal que isso é verdade. É uma condição boa para a rigidez. Por que é bom esse corolário? A gente passou a ter um probleminha aqui desse 1 sobre delta que torna as provas mais quantitativas. A gente tem que não só ser pequeno, mas a probabilidade não tem só que ser pequena, mas mesmo quando dividida por delta, ela ainda tem que ser pequena. Então a gente vai ter que buscar na próxima aula probabilidades quantitativas na hora de cotar isso daqui, mas não tinha como escapar. A gente tem que fazer coisas quantitativas em algum momento. Mas em compensação a gente tem um supremo local. Se a gente mostrar que a função não oscila muito localmente, a coisa é rígida. Desde que essa cota seja quantitativa. Por que eu digo que essa cota tem que ser quantitativa? Se a gente pegar uma função, aquela função daquele tipo, a gente sabe que isso daqui não é rígido. Aquelas funções que têm um pico muito localizado. Por que não é rígida? Porque olha aqui, o módulo de continuidade não está ficando pequeno. Agora, se esse pico fosse localizado num lugar aleatório, você escolhesse um lugarzinho, jogasse um uniforme para falar onde que vai ter esse pico. Num intervalo fixado, provavelmente esse pico não ia estar lá. Então é muito pouca a probabilidade desse pico estar lá. Então isso aqui ia ser zero. Qual a outra probabilidade é que ele ia ser zero? Mas não é suficiente que a probabilidade vá para zero, a probabilidade de você não oscilar. Ela tem que ir para zero de um jeito que mate o número de maneiras que você pode escolher picotar esse intervalo aqui. Então, se essa oscilação tem tamanho delta, então a probabilidade tem que ser muito menor do que delta, para que a gente possa aplicar esse corolário. Tá, como que a gente prova o corolário? Então, a gente vai tomar uma partição, obviamente, TI vai ser igual a I vezes delta. Então, a gente vai partir do jeito mais trivial possível até tomar o máximo entre o intervalo final e 1. A gente não vai pular através do 1. E vamos usar o teorema anterior. Então, o teorema anterior nos fala que a probabilidade de... Então, o que a gente quer provar? A gente quer provar a condição 2 da rigidez. Então, a gente quer provar que a probabilidade do módulo de continuidade ser maior do que epsilon é pequena. A probabilidade dele ser maior do que 3 epsilon é menor ou igual pelo teorema a soma de igual a 1 até n da probabilidade do supremo de TI menor ou igual a S menor do que TI menos 1 menor que S menor ou igual a TI
xs menos xt maior do que epsilon. Então isso aqui o teorema nos dá. Dado que a gente tem isso, a gente quer agora chegar a alguma coisa que possa usar o corolário. Isso daqui, como os nossos intervalos do pontilhamento sempre satisfazem ti menor ou igual a ti menos 1 mais delta, certo? A distância entre cada um dos pontos do pontilhamento é menor do que delta. Isso daqui é menor ou igual do que a probabilidade do sup t, desculpa, o sup está do lado de fora, sup em t da probabilidade do sup de S entre t e t mais delta de xs menos xt. Isso é maior do que epsilon. Então, como esses dois pontos são pontos que estão a distância menor do que delta um do outro, essa probabilidade é menor do que o pior caso, onde você escolhe um t e toma um S entre t e t mais delta. Pelo corolário, isso daqui, usando a hipótese do corolário, isso daqui é menor ou igual ao quê? 1 sobre delta é menor do que eta vezes delta. Porque 1 sobre delta vezes isso é menor do que eta. Agora, essa soma daqui tem quantos elementos? Quantos elementos a gente precisa para cobrir o intervalo 0,1 se a gente salta de delta em delta? No máximo 2 delta, digamos, para exagerar. Então, toda essa soma é menor ou igual a 2 delta, que é um número, uma cota para o número de elementos. Desculpa, 2 sobre delta. No máximo, a gente precisa de 2 sobre delta intervalos para cobrir o intervalo 0,1, vezes a cota que a gente tem para cada um deles, que é eta vezes delta. Então, isso aqui deu menor ou igual a 2 eta. Então, exatamente, exceto por esse 3 e por esse 2, essa é exatamente a hipótese 2 da rigidez. Então, se você quiser fazer bonitinho, você tem que chamar isso aqui de epsilon'. Então, epsilon' igual a epsilon sobre 3 e eta' igual a eta sobre 2. E usar os resultados anteriores com epsilon' e eta' para a gente chegar no 2. Mas, então, a gente acabou de mostrar que só essa estimativa quantitativa sobre essas oscilações locais dão a hipótese 2 da rigidez. Tá. Sei que essa aula foi tem sido bastante técnica, a gente vai continuar falando disso ainda no contexto de C01, mas a gente vai agora falar um pouco sobre como aplicar isso, qual que é o problema em que a gente quer aplicar isso. A gente já chegou na forma mais simples da nossa condição de rigidez. É esse corolário que de fato a gente vai aplicar para provar a rigidez do que a gente quer. Então essa é a forma mais simples, mas agora a gente vai ver qual que é o contexto em que a gente vai aplicar esse corolário. E o contexto é contexto de passeio aleatório, como eu falei na aula anterior. Então a gente vai definir para onde a gente quer ir exatamente para poder aplicar esse corolário.